a lenda chamada Jimmy Greaves. Hoje falamos de um nome que ecoa pelos estádios ingleses, Jimmy Greaves. Antes de começarmos, já deixa o like e se inscreva no canal. Um artilheiro implacável, a essência do gol, cuja trajetória mistura glórias, recordes e superação. Da infância humilde em Londres ao estrelato mundial, Greaves viveu altos e baixos, mas sempre se reergueu. Ele era sinônimo de bola na rede frio, inteligente, letal. Sua carreira teve poesia, drama e resiliência. Da Copa de 66 à luta contra o alcoolismo, Greaves sempre foi maior que seus desafios. Mais que um recordista, um exemplo de força e espírito. Preparem-se, essa história merece ser contada. Imagine Londres, no imediato pós-guerra. A cidade ainda carregava as cicatrizes dos bombardeios. Um cenário de reconstrução e esperança. As ruas, antes vibrantes, agora exibiam a resiliência de um povo que se reergueria das cinzas. Era um tempo de mudanças, de novos começos. E no meio desse cenário, uma nova estrela estava prestes a brilhar. Um garoto chamado Jimmy Greaves, nascido e criado no coração de Londres, corria pelas ruas de paralelepípedos, driblando obstáculos e sonhos, tendo a bola como sua melhor amiga e companheira inseparável. Cada beco, cada esquina, era um campo de futebol improvisado, onde a paixão pelo esporte florescia em meio à adversidade. E foi em meio a esses jogos de rua que o Chelsea enxergou seu talento bruto. E, aos 15 anos, um contrato foi assinado, selando o destino do jovem prodígio. Ele já era uma máquina de gols implacável nas categorias de base, um verdadeiro terror para as defesas adversárias. Seus chutes precisos e sua habilidade inata o destacavam como um talento acima da média. A ascensão meteórica continuou, e ele estreou no time principal aos 17 anos, um marco impressionante para um jogador tão jovem. E, como um presságio do que estava por vir, marcou logo no primeiro jogo, mostrando a que veio. Em 4 temporadas vestindo a camisa dos Blues, Jimmy Greaves simplesmente pulverizou as redes, marcando incríveis 132 gols. Foram 132 gols em apenas 169 jogos, números que desafiam a lógica e beiram o inacreditável. Uma média de gols que o colocava em um patamar acima dos demais. Com apenas 20 anos, a marca centenária na liga já era uma realidade. Um feito que poucos conseguem alcançar em toda a carreira. E, para coroar a façanha, ele se tornou o mais jovem jogador a alcançar tal feito. Um recorde que ecoaria por gerações. Ele não era um jogador de força bruta, que dependia apenas do físico para superar os adversários. Sua genialidade residia na pura astúcia, na inteligência tática e na elegância com que conduzia a bola. Stamford Bridge, o lar do Chelsea, já se mostrava pequeno demais para abrigar tanto talento. Os olheiros dos grandes clubes da Europa estavam de olho em cada movimento do jovem craque. E o mundo do futebol se preparava para testemunhar a ascensão meteórica de Jimmy Greaves, um nome que em breve estaria gravado na história. Aquele menino de Londres, que driblava seus sonhos nas ruas da cidade, estava predestinado à grandeza, a se tornar uma lenda do esporte. O Milan, gigante da Itália, levou Greaves em 1961. A expectativa era enorme, mas a adaptação foi dura. Novo país, futebol tático, disciplina rígida. Mesmo assim, marcou 9 gols em 14 jogos. Mas Greaves sentia falta da liberdade inglesa. O choque de estilos com o técnico Nereu Rocco foi decisivo. A alegria de jogar ficou em Londres. O Tottenham agiu rápido e trouxe Greaves de volta. De volta à Inglaterra, ele reencontrou seu habitat natural. O rei estava de volta ao trono. No Tottenham, Jimmy Greaves não apenas jogou, ele se tornou uma lenda. Sua chegada ao clube marcou o início de um capítulo glorioso, um período onde o ataque implacável e a paixão pelo jogo se uniram para criar momentos inesquecíveis. Sua estreia foi simplesmente espetacular, um prenúncio do que estava por vir. Ele não perdeu tempo em mostrar seu talento, marcando um hat-trick logo no primeiro jogo. Rapidamente,
Greaves se tornou a peça central do ambicioso time montado por Bill Nicholson. Sua habilidade e faro de gol eram inegáveis, e Nicholson sabia que tinha em mãos um talento raro, capaz de levar o Tottenham a novas conquistas. Em campo, sua movimentação era um enigma para os zagueiros adversários. Ele dançava entre as linhas de defesa, criando espaços e oportunidades com uma facilidade impressionante. E quando tinha a chance, sua finalização era simplesmente letal, precisa e implacável, deixando os goleiros sem chances. A recompensa não demorou a chegar. Em 1962, Greaves liderou o Tottenham à conquista da FA Cup, um título que coroou o talento daquele time e a genialidade de seu artilheiro. E a glória europeia veio em 1963, com a conquista da Taça dos Vencedores de Taças, um feito histórico para o clube e para o futebol inglês. Em cada partida, em cada competição, Greaves deixava sua marca, marcando gols decisivos que garantiam vitórias e títulos para o Tottenham. Ele foi o grande protagonista do primeiro título europeu conquistado por um clube britânico, um momento que ficou gravado para sempre na história do futebol. Foram 9 temporadas de puro brilho, nas quais ele balançou as redes incríveis, 266 vezes em 379 jogos. Números que o consagraram como um dos maiores artilheiros de todos os tempos. Essa marca permanece até hoje como o recorde absoluto do clube. Um testemunho da sua capacidade de marcar gols e da sua importância para o Tottenham. Mas suas conquistas não se limitaram ao Tottenham. Greaves também se tornou o maior artilheiro da primeira divisão inglesa, com um total impressionante de 357 gols, marcados ao longo de sua carreira. Sua consistência e talento o levaram a ser o artilheiro do campeonato inglês por 6 vezes, um feito que demonstra sua superioridade e sua paixão pelo gol. A era Greaves no Tottenham foi muito mais do que uma simples sequência de jogos e gols. Foi uma década de magia, de futebol envolvente e de momentos que ficarão para sempre na memória dos torcedores. Ele não era apenas um goleador implacável, um finalizador nato. Ele personificava o espírito de um verdadeiro vencedor, um jogador que se dedicava ao máximo em cada partida e que contagiava seus companheiros com sua garra e determinação. White Hart Lane, o estádio do Tottenham, se transformou em seu reino, o palco onde ele demonstrava toda a sua genialidade e onde os torcedores se rendiam ao seu talento. Jimmy Greaves, um nome que se tornou sinônimo de gol, de talento e de paixão pelo futebol. Uma lenda eternizada na história do Tottenham. Para qualquer jogador de futebol, vestir a camisa da seleção nacional representa o ápice de sua carreira, a realização de um sonho acalentado desde a infância. É o momento de representar seu país, sua cultura e sua paixão pelo esporte. Jimmy Greaves personificou esse sonho com a camisa da Inglaterra. Um atacante letal, com faro de gol apurado e técnica refinada. Greaves marcou impressionantes 44 gols em apenas 57 jogos pela seleção inglesa. Uma média de gols realmente impressionante, que o coloca entre os maiores artilheiros da história do English Team. Seus gols eram sinônimo de esperança e alegria para a torcida. Ele era a grande esperança da Inglaterra para brilhar nas Copas do Mundo de 1962 no Chile e principalmente de 1966, jogando em casa. A expectativa era enorme em torno de seu talento. Na Copa de 66, Greaves começou como titular absoluto, liderando o ataque inglês com sua habilidade e precisão. Mas, infelizmente, uma lesão sofrida durante a fase de grupos o tirou do time em um momento crucial. Um golpe duro para o jogador e para a seleção. Em seu lugar, Geoff Hurst entrou na equipe, mostrando oportunismo e faro de gol. E Hurst brilhou intensamente, marcando os gols que fizeram história na grande final contra a Alemanha Ocidental. Restou a Jimmy Greaves assistir a partida decisiva do banco de reservas. Um misto de frustração e esperança. Ele viu seus companheiros conquistarem o único título mundial da história do futebol inglês. Naquela época, apenas os jogadores que atuaram como titulares na final tiveram o direito de receber a medalha de campeão.
Para Greaves, essa foi uma frustração imensa, a sensação de não ter participado ativamente da maior glória de seu país. Somente em 2009, muitos anos depois, Jimmy Greaves foi finalmente reconhecido como um dos campeões mundiais de 1966. Sua trajetória na seleção inglesa é uma história de altos e baixos, uma mistura de brilho intenso e momentos de profunda dor e decepção. Mesmo não tendo a oportunidade de jogar a final da Copa do Mundo, sua contribuição foi fundamental para o sucesso da equipe ao longo da competição. E o tempo, como sempre, corrigiu essa injustiça, eternizando o nome de Jimmy Greaves na história do futebol inglês. No West Ham, Greaves ainda mostrou seu faro de gol, mas o auge já havia passado. Aposentou-se cedo, aos 31, surpreendendo a todos. Fora dos gramados, enfrentou o maior adversário, o alcoolismo. A pressão, a frustração e o vazio pós-carreira o levaram ao fundo do poço. Mas, com coragem, buscou ajuda e venceu o vício em 1978. Sua maior vitória foi fora de campo a sobriedade. Greaves renasceu, mostrando força e resiliência. Sua superação inspirou milhões. O gol da vida foi o mais importante. Greaves se reinventou como comentarista e apresentador. Com carisma e humor, conquistou o público na TV britânica. O programa St. Anne Greavesy virou referência, tornando o futebol mais acessível e divertido. Ele também foi colunista e autor, falando abertamente sobre suas lutas. Usou sua voz para inspirar e quebrar tabus. Tornou-se ídolo de duas gerações nos campos e nas telas. Sua reinvenção mostrou a marca dos gigantes. Greaves construiu um novo legado fora das quatro linhas. O que fica de Jimmy Greaves? Os recordes. Claro, segundo maior artilheiro do Tottenham e o maior artilheiro da primeira divisão inglesa, 44 gols pela seleção. Mas seu legado vai além dos números. Ele foi talento, carisma e, acima de tudo, resiliência. Um ídolo do povo, que nunca perdeu suas raízes. Sua luta contra o alcoolismo é uma lição de esperança e superação. Inspirou dentro e fora de campo. Greaves é patrimônio do esporte mundial. O apito final soou em 2021, mas seu legado é eterno. Jimmy Greaves, simplesmente inesquecível. Valeu, galera! Até a próxima!